Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Já está marcada para a semana que vem, sem ser a próxima sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele vai substituir o ministro Celso de Mello, pelo menos ele foi indicado para substituir o ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso, ele se aposenta na semana que vem, no próximo dia 13 de outubro. E a sabatina de Cássio Nunes acontece no dia 21. O que vai acontecer? Primeiro, tem uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. A presidente da CCJ deve indicar ainda hoje o nome do relator da sabatina. E depois de aprovada, a expectativa é de que seja aprovado com folga lá na CCJ, ele precisa também ter o nome avalizado pelo plenário do Senado Federal. Precisa garantir 41 dos 81 votos. 41, o apoio de 41 senadores. E o corpo a corpo já começou. O desembargador, desde ontem, está percorrendo os gabinetes lá do Senado Federal, conversando com os senadores, e isso é praxe. Sempre que tem uma indicação, seja ao Supremo Tribunal Federal, seja ao Tribunal de Contas da União, os candidatos fazem aí, sim, uma via sacra nos corredores do Senado Federal, se apresentando como é que eles pensam, como é que eles votam, a expectativa que tem à frente do cargo e pedindo apoio na sabatina que acontece na casa. O presidente Jair Bolsonaro tem defendido, a repercussão entre apoiadores nas redes sociais tem sido muito ruim da indicação do presidente Bolsonaro. Então, ele tem defendido recorrentemente o desembargador, garantindo que ele não é comunista, não é petista, e o presidente, inclusive, tem sido chamado muitas vezes até de traidor por conta do nome indicado. Como ele tinha prometido indicar um evangélico lá para o Supremo, Denise, isso deve ficar para o ano que vem, quando o ministro Marco Aurélio deve se aposentar lá no Supremo Tribunal Federal. O ministro aqui da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, que era cotado, era o nome preferido do presidente para assumir a vaga no Supremo, deve ser indicado ao Tribunal de Contas da União. O ministro José Múcio se aposenta em dezembro e, abrindo-se a vaga, o presidente Jair Bolsonaro está querendo indicar Jorge Oliveira. E já tem uma sinalização, não está confirmado ainda, mas já existe uma sinalização que a sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos deve acontecer, no próximo dia 20 de outubro. E ele está tendo já todo aquele jogo de cintura político para poder conversar com os parlamentares, tentando deixar claro que ele é favorável ao combate à corrupção, que ele respeita a decisão dos parlamentares. Ele teve que dar explicações, inclusive, que ele não teria tido aí a proximidade com o presidente através do ACEF, que é outra notícia que está saindo, mas a repercussão junto a bolsonaristas raiz mesmo foi bem ruim, não é, Luciana? Eles sentiram aí meio que traição, não apenas pela religião dele, não é, mas pela forma como foi feito, uma tentativa de conciliação com interesses políticos, uma proximidade já com atuais ministros do Supremo, e muita gente queria alguma coisa completamente fora desse esquema, não é? E o presidente tem defendido a indicação dele, tem dito, teve uma sinalização na semana passada de que o desembargador teria votado pela permanência de Cesare Battisti no país. O presidente Jair Bolsonaro foi até ele, questionou o que tinha acontecido e recebeu explicação de que na verdade ele tinha votado numa questão processual apenas, que essa decisão é do Supremo Tribunal Federal, o processo realmente correu no Supremo Tribunal Federal, e o presidente avaliou, aqui no Palácio do Planalto, a avaliação é que nesse momento era melhor para o presidente indicar uma pessoa ligada a ele. Os pensamentos não são totalmente diferentes, a avaliação do governo, a expectativa, pelo menos, do governo é de que o desembargador vote mais ou menos de acordo com interesses aqui do Palácio do Planalto, mas a gente já viu, Denise, muita indicação do presidente achar uma coisa, o ministro chega lá no Supremo Tribunal Federal, acontecer outra coisa totalmente diferente. Então, o próprio presidente já disse que o desembargador, se for realmente aprovado, né, nessa sabatina, ele vai ter total autonomia, que não deve nada para ele. Ele só acredita que os posicionamentos são coerentes, acredita na integridade, no currículo do desembargador Cássio Nunes, e até por conta disso, o nome está sendo bem avaliado
aqui dentro do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, porque a expectativa inicial era de que o presidente indicasse nomes muito ligados a ele. Então, isso poderia ter dificuldade de aprovação, poderia gerar críticas negativas. As críticas vieram, só que dos apoiadores nas redes sociais. Crítica viria de qualquer forma, agora veio do lado que o presidente não esperava, isso pode abalar a posição dele de uma outra forma. São críticas, agora o juiz, em muitos casos, tem uma independência muito grande. Uma coisa é antes, quando vai ser indicado, que aí ele tenta ter uma postura mais conciliadora aí com o governo, até para não perder a chance. A gente sabe que muita gente faz isso, fica lá atrás, tentando garantir o caminho, garantir a indicação. Depois de indicado é outra história, porque ninguém tira mais, né? É um cargo vitalício, né? Então, assim, os ministros, os cotados, né, os indicados, muitos fazem, inclusive, lobby para garantir o cargo. Muitos ministros lá do Supremo Tribunal Federal, eles, antes de serem indicados, fizeram lobby, conversaram com o governo, quando chegaram lá, foram considerados pelos governos anteriores, muitos foram chamados, inclusive, de traidores por conta disso, porque eles têm independência. Depois que chega lá no Supremo Tribunal Federal, cada um vota de acordo com a sua cabeça, com os seus interesses. Então, não há garantia nenhuma de que ele vá seguir o posicionamento do governo, vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro lá na casa. Mas é um nome que, pelo menos, gerou um certo conforto dentro do governo, porque é parcial, né, imparcial com relação ao posicionamento dele. Indicar uma pessoa, como o presidente queria, como Jorge Oliveira, criaria aí sim muito problema com o Supremo Tribunal Federal, e o presidente pessoalmente está fazendo esse meio de campo. Ele conversou com o ministro Gilmar Mendes, no final de semana foi à casa do ministro Dias Toffoli, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, exatamente para fazer esse meio de campo, para garantir apoio à indicação do nome do desembargador. Vamos aguardar então que ele passe na sabatina. Por enquanto não há resistência política lá no parlamento mesmo ao nome dele, né? Luciana, é quase certo que ele deve ser o novo ministro, ocupando o lugar de Celso de Mello. Luciana, muito obrigada pelas suas informações, uma boa tarde para você. Boa tarde, Denise.